gente começa uma nova série, né? De salmos messiânicos, salmos do Messias. Já está aí, coisa boa. Então, esse mês todo, nós vamos tratar, né, expor aqui alguns salmos que falam sobre Jesus, que falam sobre o Messias. Inclusive, no livro de Salmos existe uma sequência de salmos messiânicos que é chamada de trilogia dos salmos messiânicos. Existem vários, mas esses três estão juntinhos. E eles Salmos 22, 23 e 24. Salmos 22, que fala sobre a cruz. Salmos 23, o cajado, né, o pastor. E Salmos 24, a coroa. Se você for lá em Salmos 22, tem aquela célebre frase, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Que Jesus exclama na cruz. Salmos 23, o Senhor é meu pastor, né? E Salmos 24, ao Senhor pertence toda a terra. Então você vê ali uma sequência, né, de salmos messiânicos. E no Novo Testamento nós temos um retrato também de Jesus como pastor. Em João 10, 11, ele é o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. Salmos 22. Em Hebreus 13, 20, ele é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. Obrigado, meu time, estou com medo de derrubar esse copo agora. Que vive para as suas ovelhas. Salmos 23. E em 1 Pedro 5, 4, ele é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Salmos 24. Então a gente tem retratos desses salmos também no Novo Testamento ali. Hoje nós vamos expor especificamente os Salmos 23, que é o retrato de Hebreus 13, 20, o Senhor Jesus como grande pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Salmos 23, eu gosto muito desse salmo, particularmente. Por quê? Ele é um salmo multiuso. Você vai no velório, dá para você falar o Salmo 23, é verdade? Você vai no hospital fazer uma visita, Salmos 23 cabe muito bem. Dentro da igreja, uma pregação, claro, Salmos 23 é o lugar que melhor cabe, Salmos 23, mas Salmos 23 ele é que nem aquele músico que toca de tudo. O pessoal da banda já deve conhecer, ou que nem o Ramon. O cara prega, toca teclado, toca violão, canta e ainda grava na Imagodei Music. Salmos 23 é isso, é o salmo mais multiuso da Bíblia. Cabe em qualquer lugar. Mas antes da gente expor esses salmos, para melhor compreensão de toda a comunidade, gostaria de explicar para vocês um pouquinho do retrato da vida de um pastor de ovelha, principalmente na época de Davi, e até hoje alguns desses costumes ainda perduram, tá? E um pouquinho das ovelhas, né? Que ao final de contas é o que fala esses salmos, do pastor das ovelhas. Então Davi, a provável vida de Davi como pastor, era na região do Oriente Médio, um lugar muito quente, uma região desértica. Então, provavelmente, Davi, ele acordava mais cedo que todos na sua casa. Inclusive, Salmo 64 fala, de manhã eu clamo ao Senhor. Então, Davi provavelmente acordava mais cedo que todos na sua casa, provavelmente de madrugada. Porque atravessar com as ovelhas, que é um animal muito frágil, indefeso, por um deserto muito quente, seria quase que condená-las. Então ele provavelmente acordava de madrugada para poder fazer isso ainda antes do sol surgir, antes do sol nascer. Davi, ele precisava se arriscar, né? Passando pelo deserto, até chegar onde os Salmos nos falam aqui, que era o lugar de águas tranquilas e passos verdejantes, e esse trabalho era contínuo, ele era diário. Então a rotina de Davi de trabalho era árdua e era todo dia, irmão. Davi não era vagabundo, não. Davi trabalhava bastante. Um pouquinho sobre os pastores, dito sobre como que era a rotina de um pastor. Eu gostaria de falar também sobre as ovelhas, curiosidades sobre as ovelhas. Isso, gostaria que vocês prestassem muita atenção, que isso vai ter muito a ver com a exposição da pregação. Até hoje, no Oriente Médio, é comum nós encontrarmos duas pessoas, sempre se encontra duas pessoas cuidando das ovelhas. Então, geralmente, quando você olha, você vê um pai com um filho mais novo, um casal, provavelmente essa mulher engravidando um filho já vai herdar ali a profissão do pai,
Então, um homem mais velho com alguém mais novo, mas sempre duas pessoas. Inclusive, nós sabemos que Davi cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. Provavelmente ele cresceu ali sendo instruído pelo seu pai, a ponto de poder depois cuidar dessas ovelhas. Por quê isso acontece? Porque as ovelhas, elas não aceitam muito bem a troca de pastor. As ovelhas, elas se apegam de tal forma com o pastor que cuida delas, que se esse pastor sair, elas se deprimem, elas param de comer, elas param de beber, elas já não têm mais alimentos sem o pastor. Estão entendendo? A ovelha sem o pastor, na ausência do pastor, ela já não consegue se alimentar. A ovelha na ausência do pastor, ela já não tem água. A ovelha na ausência do pastor, ela se deprime. Ela não consegue viver na ausência do pastor. Como nós, na ausência do pastor. Por isso é comum ter dois pastores na criação da ovelha. Porque na ausência de um pastor, ela já se habituou com o outro pastor. Então imagina, se Jessé ficasse doente, tivesse que deixar seu rebanho lá, Davi sem contato nenhum com as ovelhas, essas ovelhas provavelmente morreriam, se deprimiriam a ponto de morrer, tá? Inclusive, ainda hoje, não se vende ovelha velha. Ovelha velha no Oriente Médio, agora estou falando do rebanho de Cristo não vai vender nenhuma dessas ovelhas, mas no Oriente Médio, as ovelhas mais velhas, elas não são vendidas. Elas são, aliás, se elas são vendidas para o abate, e não para outro pastor, porque elas já não conseguem se adaptar ao novo pastor, tá? Inclusive, eu acho isso aqui muito interessante, eu vou linkar no final da palavra com algo que eu queria compartilhar com os irmãos, mas tendo um pouquinho dessa prévia sobre a rotina de pastor e um pouquinho das ovelhas, vocês sabiam que as ovelhas se apegavam de tal forma com o seu pastor? Imagino que não, imagino que vocês não tinham essa noção de como que era o apego das ovelhas. Mas agora a gente vai entrar direto aqui nos Salmos que nós vamos expor hoje. Salmos 23, no versículo 1. Começa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O texto que a gente vai expor, ele começa com uma exclamação, que no original é Adonai El Roi, ou Adonai Rui, que ele significa isso: o Senhor é o meu pastor. Mas não é só o Senhor é meu pastor, como, poxa, o Ramon é meu pastor, o Web é o meu pastor, ou como qualquer outro pastor de relevância, pastor sério, o Luciano Subirá, que o nosso irmão Carlinhos gosta bastante, qualquer outro pastor que exista, como o pastor Raposo, que já foi citado nesse púlpito. Não, ele está falando do próprio Deus, o Deus Criador. Ele é meu pastor, mas isso ele não fala como eu falo no Ramon, é meu pastor. Ele fala como um pastor pessoal. Ele fala que o Senhor, apesar dele ser pastor de todo o seu rebanho, da igreja universal, da noiva que ele chamou, ele também me vê, ele também me enxerga. Ele é o meu pastor, ele é o meu pastor pessoal. E ele fala isso com autoridade, de que de fato o Senhor Deus é o meu pastor. E ele trata dos cuidados que Deus, como seu pastor exclusivo, ele tem sobre a vida de Davi. Na verdade, como um salmo messiânico, nós vamos enxergar bastante Jesus aqui nesse texto. Inclusive, essa exclamação Adonai El Roi, se for só se tirar o Adonai, é o Deus que me vê. Então, o que Davi estava querendo falar, assim, que o Senhor é nosso pastor, sim. Ele é o pastor da sua igreja, sim. Mas Ele é o Deus que está me vendo, independente de onde eu estou.
Tanto que em um dos salmos dele, ele fala: se eu subir ao céu, não foi Souza que escreveu isso, tá? Se eu subir ao céu, ali o Senhor está. Se eu descer no mais profundo vale, o Senhor está ali. Os olhos do Senhor me contemplarão aonde eu estiver, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor está comigo. E esse salmo continua ainda no versículo 1. Então, no versículo 1, nesse primeiro texto de Salmos, a gente encontra o Senhor, e a gente vai encontrar Jesus bastante nesse texto, algumas formas que Deus se expõe, que Deus se revela nesse texto. O Senhor se revela aqui como Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, é o que significa, tá? Ainda continuando, o versículo 1 fala: e nada me faltará. Da mesma forma que ele fala, com a mesma convicção e certeza que Davi fala que o Senhor é o pastor dele, ele fala que esse pastor que cuida dele irá prover todas as coisas, irá prover o que Davi necessita. E ele fala com a mesma convicção: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas, se a gente parar para pensar, às vezes falta para a gente alguma coisa, né? Às vezes a gente tem essa sensação de que, poxa, Senhor, estou precisando disso, estou precisando de algo, porque o que o Senhor garante em Salmos 23, no versículo 1, não é que Ele soprará o seu nome aos ventos, não é que você será bem sucedido, que Ele te garantirá tudo, é que Ele estará com você no caminho, é que Ele não vai te faltar no caminho, porque na verdade, se o Senhor está com a gente, se El Roi, se o Senhor nos vê, nós já não temos falta de nada. Se sentimos falta de algo, é porque talvez ainda não temos o Senhor como nosso pastor, não temos Deus como nosso pastor. Então Davi está falando assim: o Senhor é meu pastor, e a garantia de que eu tenho Ele sendo meu pastor, é que Ele estará comigo, ou seja, apesar de todas as perseguições que eu venho passando, Davi, nas situações, ou Jesus, em todas as situações que ele passou, que o Pai estaria presente, que o Senhor estaria com ele, que o Senhor o enxergaria em todo o tempo, que ele não haveria de faltar. Então essa exclamação de nada me faltará, irmão, não tem nada a ver com a gente, do que a gente necessita, tem a ver com ele, porque na verdade tudo que está escrito aqui é sobre ele, não tem nada sobre nós. A história de Deus está aqui, é a garantia de que Ele nos inseriu na história dEle, e de que agora Ele mesmo se responsabiliza em cuidar de nós, enquanto nós fazemos o nome dEle conhecido. Mas para entender ainda melhor, Salmos 23, no versículo 1, onde o Senhor nos revela também que Ele é o nosso Jeová Jirê, Ele é quem provê todas as coisas, nós precisamos continuar lendo o texto, que o texto mesmo vai falar o que o Senhor vai nos garantir. Então, no Salmos 23, versículo 2, fala que Ele garante que nós não morreremos de fome e sede. No Salmos 13, que Ele nos dará vigor e ânimo para continuar, e que nos guiará por amor a Ele mesmo. No versículo 4, que Ele não nos abandonará, mas antes aplicará sua disciplina sobre nós e cuidará para que vivamos. Entendendo isso, a gente vai para o versículo 2 de Salmos 23, que fala assim: Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me por águas tranquilas, e vamos pegar ali o 3, renova minha alma, que está meio que ligado ali ao versículo 2. Mas antes de expor esse versículo 2, né, o Globo Rural, gostaria de falar mais um pouquinho das ovelhas, mais uma curiosidade sobre as ovelhas. Cara, Davi conhecia muito bem a rotina das ovelhas e como elas se davam ali com o dia, né, com a geografia, por ser um animal tão indefeso. Porque, de fato, as ovelhas é um animal que não tem defesa alguma. Formiga tem, ovelha não.
Ovelha não tem defesa alguma, não é um animal tão inteligente assim. Ela é míope e ela é extremamente medrosa. Cara, parece muito com a gente, né? Como ovelha na comunidade de Cristo, né? Cara, vocês já viram aquele vidinho de uma ovelha que vai cair no buraco, o pastor vai tirar, ela dá a volta e cai de novo? Eu já vi esse vídeo, é muito engraçado. A gente é assim, irmão. A gente cai no buraco, o pastor vai tirar, a gente cai de novo. Porque a gente, desculpa, bota amor nas minhas palavras, perdão a palavra, mas a gente é meio burro, cara. Se não tiver o pastor para nos conduzir, o Senhor como pastor para nos conduzir, irmão, nós estamos fadados à morte. A graça do Senhor nos alcançou, e sem Ele, nós estamos fadados à morte. Agora, imagina você, com essas características, totalmente dependente, indefeso, cego, míope, burro. Cego, burro e medroso. É assim, é uma ovelha. Nessa circunstância, com 12 quilos de lã nas costas, uma ovelha adulta, ter que atravessar um deserto, irmão. Um deserto com sol da moléstia, um sol de rachar moranga. Num lugar onde 1 Samuel fala que vai aparecer talvez ursos para te matar, leão para te devorar. Imagina como que você se sentiria sendo essa ovelha. Imagino que você não teria tanta segurança em passar por um lugar assim. Mas esse animal, ele se agita de tal forma depois de tal circunstância, que se o pastor leva ele a águas agitadas, a correntes impetuosas, um animal que é cego, não é tão inteligente, com 12 quilos de lã, depois de ter passado por uma situação de estresse num deserto, onde cobra, escorpião, tem arrodo, se você leva ele para beber água em qualquer lugar, esse animal vai se afogar, ele vai morrer. Se você leva ele a uma pastagem onde ele não consegue se alimentar de forma com paz, ele vai morrer. E aqui Davi expressa o cuidado que o Senhor tem apesar de toda a tribulação, de todos os percalços que a ovelha, que nós passamos, Ele tem o zelo de nos levar a lugares de paz, aonde nós não morreremos, aonde nós o encontraremos, aonde nós o veremos e o encontraremos, o enxergaremos, porque Ele é Jeová Shalom, Ele é a nossa paz, Ele é quem assegura a nossa paz. Você entende por que Davi falou assim, o Senhor me leva às águas tranquilas? Porque ele sabia dessa rotina da ovelha, ele sabia que ele tinha que, depois de todo o estresse, ele tinha que achar uma água que a ovelha conseguisse beber e descansar, que ela não assustasse com o próprio reflexo ali, talvez. Então o Senhor cuida, o Senhor enxerga os detalhes da ovelha, Ele preocupa com a retirada do aprisco, Ele preocupa com o trajeto, mas Ele preocupa também em aonde a ovelha vai descansar, em como cuidar. O Senhor preocupa com tudo, o Senhor é de fato o pastor que cuida. Isaías, inclusive, profetizou, né, que o Messias seria conhecido como o príncipe da paz, que ele seria a nossa Shalom, né? Por isso ele é Jeová Shalom, ele é o lugar de descanso, irmão. Ele é a fonte de águas tranquilas, é dele que provém o alimento, o pasto verdejante, onde a ovelha que não consegue comer sem o pastor guiando, consegue se alimentar. É dele que nós compramos colírio para que os nossos olhos vejam a beleza dele mesmo. É o Senhor quem cuida, irmão. É o Senhor quem nos guia. Ele é nosso Jeová Shalom. E Salmos 23 continua no seu versículo 3, que fala assim, a gente leu: renova minha alma, guia-me por veredas de justiça, por amor do seu nome. Mais um pouquinho de geografia agora, vocês vão sair daqui safo. A região de Belém, a cidade de Belém, onde Davi cuidava das suas ovelhas ali, a cidade de Belém, ela é 777, metros
Tudo fala. 777 metros de altitude. Não, de altitude acima do nível do mar. Davi não cuidava ali, Davi cuidava nas montanhas de Belém, onde era um lugar pedregoso, né, com fendas e caminhos tortuosos, caminhos perigosos de se passar. É um lugar de difícil acesso, que talvez, aos olhos de Davi, não pareciam veredas tão justas assim. O Senhor, Ele às vezes nos leva por caminhos que são mais altos, que são mais excelentes, mas que aos nossos olhos não parecem caminhos tão justos, não parecem veredas de justiça. Mas na verdade a nossa justiça tem um padrão caído. Por isso que o caminho dele é mais alto, por isso que a vereda dele é mais alta. Nós enxergamos justiça de acordo com a nossa pecaminosidade, porque na verdade justo é o Senhor. Ele é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Ele é quem se preocupa em nos levar por veredas justas, mesmo que a vereda que nós estamos passando agora, o caminho que nós estamos trilhando agora, talvez em alguma área de nossa vida não pareça tão justa assim. Porém, a ovelha é dependente totalmente do pastor, porque ela não enxerga. Ela precisa ser guiada. O pastor, ele tem cuidado, irmãos. O Senhor, ele tem cuidado em nos guiar por caminhos onde, apesar de parecer inóspitos para nós, Ele habitou ali. Ele criou aquele lugar, Ele está ali, Ele nos levará por caminhos em segurança, porque Ele é nosso Shalom e Ele é a nossa justiça, Ele é Jeová Tsidkenu. Provérbios, inclusive 14, 12, fala que há um caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Os nossos caminhos, de fato, conduzem à morte. Eu já quis trilhar, particularmente, caminhos que para mim pareciam mais justos que o caminho que o Senhor preparou, que parecia muito inabitável, intransitável, e que me levaram à morte. Não sei se só comigo aconteceu isso aqui. Por não confiar no Senhor, por não acreditar que o Senhor de fato era meu pastor pessoal, que Ele poderia me guiar por veredas justas, mas não para que o meu nome fosse soprado por amor do próprio nome dEle, para que o nome dEle fosse exaltado em toda circunstância. Que é o que nos resta, irmão. O que nos resta do Senhor é de fato favor merecido. O Senhor nos guia porque de fato a graça dele foi derramada sobre nós, não porque nós merecemos ser guiados por ele. É favor, nós não merecemos. Salmos 23, no versículo 4. Antes de ler esse salmo, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a geografia de Belém. Aí você imagina ali, Belém, 777 metros, as montanhas onde Davi cuidava das ovelhas, e depois da explicação, esse salmo vai ficar incrível, a leitura desse salmo. Davi ali em cima das montanhas, Belém, e ele olha para o vale de Sidim, que é embaixo, ao pé do Mar Morto, aonde aconteceu aquela batalha com Abraão, Abraão e o seu sobrinho, lá no pé do Mar Morto. Só que esse vale de Sidim fica 400 metros abaixo do nível do mar. Você está entendendo de onde Davi está olhando? Acima de Belém, ele olha a 400 metros abaixo do nível do mar, e ele exclama isso: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Jeová chamar, porque o Senhor está presente, porque o Senhor está aqui. Ele fala isso, olhando desse lugar, desse alto lugar, ele olha para um lugar abaixo do nível do mar. Se eu andasse ali,
Jeová, o Senhor estaria presente, o Senhor está comigo. E ele exclama esse salmo. Isso só confirma a confiança de Davi, de que o Senhor estaria presente, cuidando das ovelhas, independente de onde ele estivesse. Quer ele estivesse em pastos verdejantes, em vales com caminhos inóspitos, ou com montanhas em caminhos inóspitos, ou em vales de sombras e morte, o Senhor garantiu a sua presença, o Senhor garantiu que Ele estaria sempre com a gente. O Senhor garante a sua presença e o seu cuidado sobre nós. E ele continua exclamando: a tua vara e o teu cajado me consola. Que ele expõe duas ferramentas usadas pelo pastor, a vara e o cajado. Está escrito, porque a vara, como uma ferramenta que o pastor usava, ela era utilizada para espantar animais, para talvez ali matar uma cobra que estivesse atacando o rebanho. Uma vara, um pedaço de pau mais grosso, não curvo na ponta. Era usado para dar um toquezinho nas ovelhas, dar uma batidinha nas ovelhas, às vezes bater mesmo, não puxar, bater, e para espantar algum animal que estivesse indo contra as ovelhas. Essa era uma das ferramentas que o pastor usava, e o texto fala de outra, que era o cajado. Uma vara mais fina, curva na ponta, onde o pastor usava para puxar a ovelha de alguma vala, por exemplo, de alguma situação de risco, ou para puxá-la para o caminho. Não para repreendê-la, mas para puxá-la para o caminho de volta. E aqui o Senhor de novo mostra o cuidado que Ele tem, o pastor mostra o cuidado que Ele tem com as ovelhas, o Senhor mostra o cuidado que Ele tem com a gente, porque na verdade nós somos de dura serviço, e a gente às vezes não quer aceitar a correção do nosso pastor, do nosso pastor. Pode ser que ele use de ferramentas, irmãos, porque pode ser que do seu lado tenha uma ferramenta usada pela mão de Deus para te corrigir, e às vezes a tua serviço está tão dura que você não consegue se sujeitar à correção daquilo que o Senhor tem falado através do altar, através da sua esposa, através do seu amigo, através do seu irmão dentro da comunidade. O Senhor usa de formas para nos corrigir. A mesma vara que espanta o nosso inimigo é a vara que Ele usa para nos corrigir, para nos chamar a atenção. Isso não demonstra, talvez, a raiva do Senhor, não, de forma alguma, porque em Hebreus 12, ele expressa que Ele ama, que Ele corrige apenas os filhos que Ele ama. Isso, na verdade, mostra que o Senhor te aceitou como família de Deus. A correção do Senhor deveria ser para nós um motivo de regozijo, alegria e júbilo, porque isso demonstra que de fato você foi aceito como família de Deus, que você é um filho do Deus vivo, porque Ele só corrige o filho que Ele ama. E o cajado é onde o Senhor nos guarda, nos livra, nos puxa de volta, aquela ovelha mais teimosinha, né, que nem eu, às vezes tem que sair o Ramon, tem que ir lá, ô irmão, vem cá, Ramon, o Caco no louvor, às vezes eu paro de tocar o baixo, irmão, o que está acontecendo? É a vara do Senhor me puxando, é o cajado do Senhor me exortando, te chamando para junto dele de novo, tá? Vamos continuar expondo esse salmo. Salmos 23, no versículo 5 e o 6, eu só não falei aqui como o Senhor se revela no versículo 4, mas o Senhor se revela como Jeová Chamá, né? O Senhor que está presente. Salmos 23, versículos 5 e 6. Esse salmo, ele parece que ele tem uma virada ali. Davi vai falando sobre o cuidado do Senhor,
e as ovelhas, a rotina das ovelhas, a rotina do pastor, mas do nada, ele introduz nesse texto um hospedeiro benevolente, né? Um benevolente hospedeiro, que ele fala assim, prepara uma mesa perante mim. Do nada, cara, teu cajado me consola, o Senhor me guia, o Senhor é meu pastor. Aí parece que ele muda de lugar. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. E aqui Davi apresenta o Senhor como o benevolente hospedeiro. Após nós passarmos toda a trajetória de risco que uma ovelha passa, após todas as circunstâncias adversas, o Senhor nos acolhe como benevolente hospedeiro. E na presença do Senhor, e agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre as ovelhas, ele faz algo que eu achei incrível. Na época de Davi, irmão, não tinha, a medicina veterinária não era tão moderna como hoje, nós não tinha nada, né? Nada parecido com como é hoje. Porém, alguns problemas que os rebanhos das ovelhas possuem hoje, já possuíam naquela época. Não sei se vocês sabem, mas tem a revista Rural, vocês vão ver lá, dei uma lidinha nela, fala sobre isso também. Existe uma mosca que põe ovos no nariz e na cabeça das ovelhas. Essa mosca tem em todo mundo, mas principalmente em lugares muito quentes, ou em estações quentes. Ali, irmão, no Oriente Médio é quente todo dia, né? Então tem o ano inteiro. Ela põe mosca no nariz das ovelhas, na cabeça das ovelhas, protegidinha ali pela lã. Quando esse varejo, né, da mosca eclode, ele se alimenta da carne da ovelha. Ele vai comendo por dentro do nariz ou descendo pela cabeça até chegar no cérebro, irmão. E só tinha uma forma deles inibirem essa praga, que era deitando óleo sobre a cabeça das ovelhas. Olha que interessante. Eles ungiam a cabeça das ovelhas, deitavam de fato azeite sobre a cabeça das ovelhas, para impedir que varejos comessem o cérebro delas, e elas batessem cabeça, porque é isso que acontece, batessem cabeça em pedra, até morrerem, para que a dor parasse. Parece um pouquinho com o que às vezes nós deixamos entrar em nossa cabeça. Quando nós não estamos permitindo que o Senhor, que a palavra dEle, que a água que Ele nos dá, que o alimento que Ele nos dá, que a presença, que o benevolente hospedeiro que tem nos trago para junto da casa dEle, para junto do rebanho dEle, parece que às vezes coisas começam a se alimentar de nosso cérebro, né? De nossos pensamentos, do que a gente pensa, do que a gente fala. De fato é que sem essa unção, sem a mão do Senhor, sem o cuidado do Senhor, irmãos, nós faríamos igual as ovelhas fazem, nós bateríamos cabeça em pedra até morrermos. Na verdade, nós já estávamos mortos. O Senhor limpou a nossa cabeça, os bichos que se alimentavam de nossa própria alma, e nos ungiu e nos trouxe para junto do rebanho dele. Só que esse cuidado, ele é constante, e às vezes nós negligenciamos esse cuidado. Esse cuidado, ele é constante, nós precisamos estar sempre aos pés do Senhor, sempre buscando conselho com os nossos irmãos, sempre nos submetendo à correção do Senhor, porque isso nos traz uma maior unção de fato, isso nos leva a níveis mais profundos de conhecimento de Deus. Isso faz com que a nossa mente seja cativa a Ele, como Paulo falou. Isso faz com que nós não vivamos mais, mas Ele vive em nós. A unção derramada pelo próprio Deus sobre as nossas cabeças, irmãos, é o que nos impede de morrermos. E isso tem também um outro nome, graça. Ele só derramou essa unção, Ele só derramou do seu sangue, do óleo mais precioso que Ele já derramou sobre nossas cabeças,
Porque de fato, quando o Senhor nos olha, é Cristo que Ele vê. Porque por nós mesmos, irmãos, nossos pecados cheiram mal diante do Senhor. Sem o Senhor nos ungindo. Como Davi, sabendo bem da rotina das ovelhas, disse em Salmos 23:5, unges a minha cabeça com óleo, e só assim eu terei alegria de fato. Só assim o meu cálice transbordará. Só existe alegria de fato quando o hospedeiro benevolente te chama para junto da casa dele. E na verdade, Ele nos chama para junto da casa dele. Ele te escolheu como ovelha do rebanho dele. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele predeterminou em sua boa vontade que você seria uma ovelha do pasto dele. Então Ele te ungirá. Ele impedirá que os nossos inimigos se alimentem de nossa carne. Ele impedirá que nós morramos em nossas próprias concupiscências. O Senhor cuida de nós. Estão percebendo que o Senhor cuida em todo o trajeto, em todo o percurso, inclusive quando Ele nos chama para perto. E Davi, ele vai falar um pouquinho mais sobre esse benevolente hospedeiro, finalizando de 11:40. Bondade e misericórdia certamente me guiarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É bondade e é misericórdia. Davi já reconheceu. Talvez eu não, mas Davi já reconheceu ali: Senhor, é bondade. O que o Senhor faz por mim aqui, o livramento que o Senhor me deu com o urso, com o leão, que eu tenho vivido aqui nas montanhas de Belém, no vale de Sidim, em Belém, é bondade e é misericórdia. O Senhor me garantiu que Ele me tiraria do aprisco e que Ele me guiaria por todo o trajeto. O Senhor me garantiu que Ele, após o trajeto árduo, com Saul me perseguindo, com guerras infindáveis, com eu tendo que me fingir de louco para fugir dos meus inimigos, Ele me levaria para um lugar onde eu realmente tivesse refrigério e não agitação, onde eu poderia realmente tomar da sua água e comer do alimento que Ele me dá. Ele me garantiu que eu habitaria na casa dEle, que Ele me faria viver essa presença dEle até a morte, mas que ali não seria o fim, que ainda depois da morte, eu habitaria na casa do Senhor por longos dias, por toda a eternidade. O Senhor está com a gente, irmão, desde quando Ele nos tira do aprisco e nos leva pelo caminho. O Senhor está com a gente todo o trajeto. O Senhor, no trajeto, Ele nos unge, Ele nos alimenta, Ele sacia a nossa fome e sede, Ele nos protege dos ataques. Claro, nós sentiremos o sol, nós sentiremos o cansaço, nós sentiremos o fardo, mas nós olharemos para o lado e nós veremos que o Senhor está ali. Amém, obrigado. E o Senhor é quem se compromete em nos levar para habitar com Ele, para toda a eternidade, não somente até a nossa morte. A morte não é o fim, mas aqui, Davi, mas Paulo mencionou lá em Coríntios que Jesus ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar. O Senhor nos dará a recompensa. Ele é a nossa recompensa de fato. Então, no final desse salmo, Jesus é revelado aqui como Jeová El-Gemolam, que é o Senhor é a nossa recompensa. O Senhor, Ele é a nossa shalom, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa paz, nosso shalom. Ele está sempre presente e Ele é a nossa recompensa. Vocês conseguiram enxergar que Jesus está sempre aqui em Salmos 23?
Ele está sempre se manifestando. Ele é o pastor que Davi estava falando. Ele é o pastor que Isaías mencionou quando ele exclamou que o nosso Messias seria o príncipe da paz. Porque Davi já exclamou isso antes, por revelação. E para finalizarmos, eu gostaria de relembrar vocês do fato em que, vocês lembram quando eu disse que só que 2 cuidam de ovelhas, que o pai prepara o filho, que um está sempre sendo preparado para que as ovelhas não sintam a falta? E é interessante como o Espírito Santo, ele é retratado no Velho Testamento. Ali ele aparece ali, o pessoal vai se acostumando com o Espírito ali. E Jesus, quando é revelado, ele fala assim: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, porque eu já vos preparei um ajudador, já tem um ajudador preparado. O Espírito sempre ajudou a Jesus e o Pai a cuidar das ovelhas do rebanho dele. Então Jesus falou para os seus discípulos: eu estou indo, cara, eu estou indo embora, mas vocês já se acostumaram com outro ajudador, que desde lá de trás eu já deixei preparado, vocês já vinham conhecendo. Você percebeu o cuidado de Jesus? Irmão, e isso acontece dentro da nossa comunidade. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor, eu percebi o cuidado do Senhor, pelo menos, com sempre Ele preparando, nos preparando para não nos sentirmos órfãos de pastores. Vocês perceberam? Isso, eu senti uma alegria do Senhor quando eu li isso. Senhor, o Senhor fez isso com a gente. O Senhor de fato é o pastor que tem cuidado da nossa comunidade, da Imagodei. O Senhor está presente. O Senhor é quem tem cuidado de nós, irmãos. E eu gostaria de finalizar com os nossos passos práticos. Não esqueci, Ramon, dos passos práticos. Subir aqui. Eita. Aqui. Passos práticos. Irmãos, confie no Senhor em toda situação. Esteja em situação de risco, esteja em passos verdejantes e águas tranquilas, confie que o Senhor estará presente. Acredite que Ele é o seu pastor de fato. Ele é o pastor da Igreja Universal, mas Ele é o seu pastor pessoal. Ele ama a sua noiva, mas Ele ama a ovelha de forma individual. Ele cuida. Sujeite-se a esse pastor, sujeite-se ao Senhor, à sua vontade, à sua correção. E quando eu falo correção, pode ser que ele use de ferramentas para corrigir que estão do teu lado. Então sujeite-se uns aos outros, sujeite-se à comunidade, sujeite ao seu irmão, que é uma forma de sujeição ao Senhor, porque Ele vai usar da comunidade para nos exortar e nos guiar para Ele. Busque conhecer o seu pastor. Último passo prático que eu queria deixar. Porque, irmãos, isso, conhecer o pastor, ter intimidade com o pastor, ser conhecido por ele, fará que sua cabeça seja repleta de óleo. Te levará para um nível com o Senhor onde talvez você ainda não experimentou. Te dará mais confiança nele. Independente da situação, você olhará e falar: não, mas eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará a seu tempo. Gostaria de deixar esses passos práticos para a comunidade. Quero convidar vocês a baixar as nossas cabeças, para a gente curvar nossos olhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos, porque o Senhor tem cuidado de nossa comunidade. O Senhor é o pastor que nos ama. O Senhor é o pastor que cuida dessa comunidade. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é pastor dos meus irmãos. Ó Senhor, dá-nos confiança em Ti. Ensina-nos a Te conhecer e nos sujeitarmos e confiarmos em Ti, Senhor.
porque o Senhor tem de fato cuidado de nós. Ó Senhor, que a Tua presença nos cubra, que Teu amor seja derramado sobre nós, que nós possamos sentir o Senhor em todo o trajeto, que nós possamos sentir a presença do bom pastor e os Seus olhos sobre nós, independente das circunstâncias que tivermos passando. Dá-nos confiança em Ti, Jesus, nós precisamos de Ti, ajuda-nos. Faça-nos, Senhor, ovelhas submissas ao Senhor, ovelhas submissas ao pastor. Ensina-nos a ouvir a Sua voz e conhecê-la, Senhor, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor e segue-o. Que nenhuma outra voz venha nos enganar, Senhor, que Sua voz seja mais alta em nossos corações. Que o Senhor sufoque as vozes, Senhor, que tentam suprimir, que tentam ofuscar a Sua voz nos nossos ouvidos. Senhor, limpe os nossos ouvidos para Te ouvir, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cubra-nos com Teu sangue e unja-nos para a Tua própria glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.